Olá, pessoal, como vamos? Tudo bem? Hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, estamos aqui hoje cercado de amigos, grandes profissionais que se reuniram hoje para falar de um tema extremamente importante, que é a reforma tributária que passou a vigorar agora em janeiro no Brasil. Então, hoje, nós iremos falar bastante, tirar dúvidas, com dois grandes profissionais que aqui estão hoje nos apoiando. Então, a bancada hoje está formada por mim, Ricardo Perrone, né? Temos aqui também, ao meu lado direito, a Mara, que é uma pessoa da mais alta e elevada conhecimento, né? A Mara é contadora, empresária, com mais de 27 anos de experiência do setor de revenda de combustíveis, atuando de forma direta nessa área de contabilidade, gestão financeira, estruturação estratégica de empresas. Ela, em conjunto com seu marido, que também está presente aqui, o Gustavo, né? Eles são fundadores e proprietários do Grupo Revenda Contábil, uma empresa altamente especializada na área de soluções contábeis, tributárias, financeiras, né? Eles atuam nessa área de combustível há mais de 18 anos, né? E 27 anos, quer dizer, com atuação em todos os estados da federação. Ela possui especialização em finanças, MBA em auditoria de finanças pela Fundação Getúlio Vargas, sua formação também em auditoria de dados e sistema de fiscalização da Receita Federal pela BSP. É mestranda em governança corporativa e compliance pela Ambra University de Orlando, nos Estados Unidos, com atuação focada na área de desenvolvimento de modelos de gestão estruturados, governança corporativa, conformidade regulatória e eficiência operacional. Também ela é muito reconhecida pela sua abordagem técnica e estratégica na área de transformação de modelos empresariais, apoiando empresários e grupos econômicos de toda a natureza ao longo de todo o Brasil, na área de organização, processo, na tomada de decisão baseada em dados, na liderança e perpetuação sustentável dos negócios, né? É também uma grande desenvolvedora do conceito ESG, né? Estratégico aplicado ao setor de combustíveis, integrando governança, gestão de riscos, sustentabilidade de forma prática, alinhada às exigências regulatórias e ao ambiente institucional, que inclusive é tema do seu mestrado. Tá certo? Estamos hoje, então, com a Mara, estamos com o Gustavo, que é o esposo da Mara, que também está presente aqui conosco, e compondo ainda a bancada, nosso amigo Ronaldo Camilo, meu eterno companheiro de bancada, e hoje também o Vinícius Costa, que é o nosso presidente da WH Soluções Empresariais, um especialista também nessa área de combustíveis, né? A mesa aqui hoje está cheia de petroleiro, também sou dessa área, né? Então, hoje, a diretoria da WH está representada pelo Vinícius, que é presidente do conselho, o Ronaldo, que é diretor da parte de IA, né, inteligência artificial e projetos, e eu que tenho também sido apoiando ao Vinícius, eu sou o CEO da WH. Então, hoje nós vamos estar trabalhando essa questão durante 1 hora e 15, falando sobre a reforma tributária, uma nova realidade para o Brasil. Esse é o tema do nosso podcast. Pessoal, sejam bem-vindos. Gostaria que todo mundo desse a sua manifestação inicial, começando pela nossa convidada. Mara, por favor. Primeiramente, obrigada, Ricardo, pelo convite. É inestimável estar aqui falando de um assunto assim que causa espanto, medo, ao mesmo tempo curiosidade, né, a respeito do assunto. Tudo que a gente fala em termos de Brasil é polêmico, é curioso. E na realidade, a gente vai perceber aqui que são pequenas mudanças. Eu costumo dizer que quando a gente toma uma pequena mudança, uma atitude, a gente consegue mudar muita coisa. Então, muito obrigada por estar aqui e que eu possa contribuir com todos vocês. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui, né? Esse grupo seleto, Perrone, Vinícius, Ronaldo. Falar sobre essa reforma tributária sempre me vem à mente assim, será que vai ser uma reforma tributária ou uma reforma de princípios, uma reforma de atitudes? Acredito eu que no primeiro momento vai ser mais uma reforma de atitudes, né? Estamos aqui com o coração aberto para poder debater, falar e colocar as nossas posições, e eu tenho certeza que vai trazer muito esclarecimento
nesse momento que as pessoas estão muito preocupadas com o tributo. Mas eu acho que é mais uma questão conceitual, subjetiva, pessoal, de mudança de comportamento. Ver se a gente consegue chegar até lá. Muito obrigado pelo convite. Ronaldo, Muito bem, pessoal, um grande dia para nós. Esse tema, ele precisa ser visto, né, nessa direção também da cultura às demais dimensões dos empreendimentos até os resultados, porque afinal o tributo é parte ou positiva ou não dos resultados que vão ser apurados de uma forma integrada. Vinícius Costa, nosso grande presidente do Conselho da WH. Vinícius, seja bem-vindo. Ô, Perrone, muito obrigado mais uma vez aqui por estar com você, né, aqui nesse podcast, né, já tive aqui algumas vezes e agora abrilhantado pela Mário e Gustavo aqui, né, que eu acho que vai ser um evento bacana, né, esclarecedor aí para todos. E o que me preocupa com essa mudança é essa ganância, no meu entendimento, do governo de arrecadar cada vez mais, né? A gente ainda não tem noção dos impactos que terão nos diversos segmentos. No segmento de combustíveis, eu imagino que não será tão grande, né? Mas em alguns outros segmentos, sim, com certeza. Por que não tão grande? Porque os impostos, os tributos mais pesados, eles são cobrados por substituição tributária, no caso da quem produz e quem importa, né? No caso do etanol, a distribuidora também recolhe alguma coisa para o revendedor por substituição. Não sei se vai ter mudança nesse sentido, mas, de qualquer maneira, isso vem causando uma curiosidade muito grande, né, na revenda. Ninguém entende absolutamente nada ainda, né? Esse ano de 2026, até dito pela própria Mara, né, vai ser um ano de experimentação, ou seja, a gente ainda não vai ter grandes mudanças em 2026, ser um momento de, vamos dizer assim, adaptação, né, para o negócio correr bem mesmo a partir de 2027. Então, boa sorte a todos aqui, espero que a gente seja aqui brindado aí pela Mara no dia de hoje. Bem, eu queria aproveitar a abertura, uma coisa à parte. Hoje é um dia alegre de estarmos aqui e, ao mesmo tempo, é um dia triste. Perdemos um ilustre mineiro ontem, o nosso amigo Henrique Maderite, com 50 anos, né? Apareceu inexplicavelmente morto, né? E a gente sente muito, porque era uma pessoa de leveza total, com uma mensagem muito bacana e que se foi muito rápido. Então, estou aproveitando o dia de hoje, né, para deixar essa mensagem, que onde você estiver, que você esteja bem e que Deus te receba com tudo que você merece. Bem, isto posto, essa reforma tributária, ela se originou numa lei, né, numa emenda à Constituição, que foi a emenda 132 de 2023, e depois teve uma lei complementar, 214/2025, que passou a vigir exatamente em janeiro agora desse ano. Dentro disso, a gente preparou um conjunto de perguntas, né? A gente passou um grupo de 30 perguntas para a Mara e pedimos que dentro daquele universo que ela escolhesse as 10 mais relevantes e importantes para todos, principalmente porque existe um mito muito grande, né? Muitos medos, muitas dúvidas, e eu vou tentar, junto com a Mara e com o Gustavo e todos os participantes aqui, a gente dirimir as principais dúvidas que vêm, né, passando-se pelas cabeças dos empresários, né, dos profissionais da área de contabilidade, enfim, de toda a cadeia envolvida com isso. Então, a Mara fez a seleção das 10 perguntas, na visão dela, mais relevante, ela como especialista do tema, e é em cima disso que a gente vai estar trabalhando nesse período aí que estamos aqui reunidos. Então, a primeira pergunta que a gente traçou foi: quando e como a reforma tributária entrará em vigor? Ela vai explicar desde a fase teste, que é esse ano, até a fase de vigência plena, principalmente passando por uma abordagem que o Gustavo fez. A mudança é muito mais de cultura do que de contexto. Tem uma mudança de cultura forte, tem uma mudança de contexto forte, mas a mudança de cultura é que vai ser violenta, né?
E assim, o brasileiro não é muito adepto à mudança de cultura. E a gente tem que integralizar isso na gestão das nossas empresas, porque é uma adequação que no primeiro instante, por tudo que eu vi, o remédio é ruim, né? Mas que na visão futura poderá ser muito bom para o Brasil como um todo, levar o Brasil para um patamar de países extremamente desenvolvidos. Então, dentro disso, Mara, explica para a gente, né, essas fases, como é que vão ocorrer, de que forma, e na sua visão, né, o impacto de cada fase dessa, por favor. Então, falar da reforma, como o próprio nome diz, é nós falarmos assim, reforma. E tudo aquilo que a gente vai reformar, basicamente, não adianta eu só ir ali e fazer o reboco. Eu tenho que derrubar as paredes e construir uma nova. E a reforma é bem basicamente isso. Culturalmente, o nosso país, quando a gente fala de tributo, de impostos, a gente vai muito para aquele lado um pouco pessoal, que a gente arrecada demais, que o imposto é caro, é alto. Eu não posso discordar, porque eu realmente acho que a gente precisa ter uma mudança aí nos parâmetros tributários do nosso país. E isso pode acontecer com a reforma tributária? Sim, tá? O modelo que está sendo colocado para nós brasileiros, nós empresários, é modelo que veio aí de outros países que se tornou sucesso. Então, o conceito é: nós brasileiros estamos preparados para essa reforma, ou a gente vai continuar naquele impasse assim, é o governo, é a arrecadação tributária, é só isso que está por trás de tudo isso? Não, não é só isso. A reforma tributária, ela tem pontos muito positivos, bastante positivos. Quem realmente resolver jogar a parede no chão ali, criar um novo reboco, uma nova sustentação, são os empresários que vão sair à frente, né? Quem se colocar dentro da nova cultura é quem vai sair à frente. A reforma tributária, ela ainda nem iniciou, né? Esse ano de 2026, basicamente, qual é o ponto de mudança? Nós tivemos aí que nas notas fiscais é necessário criar um critériozinho ali de tributação. E eu vou dizer para vocês assim, mudou alguma coisa? Não. Todas as notas fiscais, elas já tinham de vir com o NCM, com o TIP, que vai ali colocar qual é a tributação ou qual é aquele produto ou aquele serviço que está sendo feito. A única diferença é que todos os empresários, e assim, o setor de combustível, gente, isso é uma verdade, tá? Infelizmente, o segmento que eu estou mais presente, os empresários, eles não se preocupam com a retaguarda, eles se preocupam em colocar ali o produto na pista, dentro do tanque, e bora ver, bora vender. E a reforma tributária, o que ela traz? Olha, você vai continuar emitindo essa nota fiscal com todas as tributações, mas você vai ter que entender o que é essa tributação. Não é mais aquela tributação, eu mando para a contabilidade vai receber aquilo ali 30 dias depois, vai pegar o seu arquivo, vamos falar de SPED, que todo mundo sabe o que é, vai tratar aquele arquivo ali, vai verificar o que você teve de débito e de crédito, se você teve débito, você paga, se você teve crédito, fica para depois, tá? O conceito é que muda, porque a reforma tributária, o conceito tributário, ele nasce no ato da compra e não no ato da venda. Hoje a gente fala de margem, mas com a reforma tributária a gente vai ter que falar de price. A gente vai ter que entender um pouco, aí vem os pilares muito de compliance, com quem eu estou comprando, de quem eu estou comprando. O meu fornecedor, ele é um fornecedor idôneo, ele recolhe os impostos dele, ele é transparente, a empresa dele é legal. Porque se eu coloco pilares de compliance dentro da minha empresa, o que vai acontecer? Eu vou estar comprando de alguém que vai me fornecer crédito. E se eu for comprar daquele que às vezes tem o menor preço, que é aquele cheio dos joguinhos, o que vai acontecer? Ele não vai me fornecer crédito. Então, o meu preço, a minha margem, vai ser menor não porque eu estou teoricamente achando que eu estou comprando errado, mas é porque eu não observei pilares dentro do negócio. Então, a reforma,
ela é mais uma reforma, um contexto de mudanças para dentro do nosso negócio. Eu tenho que olhar para dentro do nosso negócio, eu tenho que ter bases para que eu consiga fazer com que a reforma não traga aí para o nosso negócio o aumento de tributação, tá? Então, são etapas. 2026 é a etapa da mudança, a etapa da cultura. Sistemas, eu tenho que ter um sistema de ERP muito legal dentro do meu negócio, sistema que não me permita errar, um sistema que me permita fazer as coisas corretamente. Eu tenho que ter profissionais que saibam o que está fazendo. Não adianta a gente colocar, contratar no laço e colocar a pessoa ali e não criar uma especialização para esse profissional, porque senão eu vou ter erro. E eu, enquanto empresário, eu vou ter que sair de trás da mesa e passar a conhecer do meu fornecedor. Aquele que me vende, aquele que me presta serviço, o regime tributário dele, porque isso que vai fazer com que eu tenha ou a manutenção da carga tributária que a gente tem hoje, ou até redução, ou para aquele que vai no samba, o que vai acontecer? Aumento da carga tributária. E tem um detalhe, o brasileiro ele tem uma tendência a se antecipar com medo de uma realidade que ainda não existe. Essa questão que você falou do fornecedor, ela é importante, porque só vai haver compensação de tributos se o seu fornecedor tiver positivado. Se ele quebra essa cadeia, você não consegue lá na frente compensar. Então já criou-se uma celeuma, tipo assim, agora nós temos que prestar atenção só no fornecedor. O fornecedor é interessante, mas acima disso, é interessante também que você tenha os processos de compliance, você fazer as boas escolhas, fazer o direcionamento da sua empresa e fazer os testes de revisão. Juridicamente, o brasileiro tem uma tendência a achar que o governo também está sempre contra ele. Mas essa reforma tributária ela é clamada desde o governo militar. E se você notar bem, você está falando uma coisa interessante, a gente sempre teve o hábito de comprar do menor preço. E a partir de agora vira um paradigma de comprar do melhor preço. E quando você fala no melhor preço, passa pela a incorporação das boas práticas de governança corporativa, né? Eu fiquei com uma dúvida, Mara, que é o seguinte, quando você fala em compensação, no caso de combustíveis, aonde existe essa compensação? O setor de combustível, o combustível em si, tá? Quando a gente fala lá da gasolina, etanol, diesel, não vai ter mudanças. A parte da tributação desses produtos, ela vai continuar do modelo que a gente fala hoje, que hoje a gente conhece como monofásico ou ST, tá? O combustível, ele foi separado dessa mudança da reforma tributária na parte de tributação e vai manter, ou seja, quando a gente adquirir esses produtos, eles já estão ali com a carga tributária do mesmo modelo que é hoje. O que vai mudar no setor de combustível é as demais atividades correlatas, ou seja, o lubrificante, o aditivo, a conveniência, o transporte, a locação, né? Algumas coisas paralelas a isso. E o que vai mudar nisso? Hoje, por exemplo, quando eu preciso de contratar um serviço, tá? Uma manutenção de bomba, tá? Uma manutenção de bomba, eu vou ali, eu contrato um serviço que é MEI ou que é Simples Federal e tá tudo bem. Hoje eu tenho, teoricamente, o crédito dessas operações. Com a reforma tributária, eu vou ter essa despesa, mas eu não vou ter esse crédito, porque alguns regimes tributários não me dão crédito. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mas então, assim, o que acontece? No combustível vai seguir a mesma linha, tá? Do que a gente tem hoje. Vamos falar assim, monofásico. Não vai existir regime monofásico na reforma, mas é mais fácil nós apelidarmos desse regime do que ficar falando regime diferenciado. Até a gente cair a cultura do diferenciado para explicar para a pessoa entender, ainda é mais fácil a gente falar do modelo atual, no combustível. Porque no caso da loja de conveniência, por exemplo, na grande maioria dos estados brasileiros, ela tem um CNPJ diferente do posto, correto? Uhum. E lá você tem muito crédito dentro da loja, né? De CM
e pode ser usado na venda, sei lá como é que é feita a compensação. Mas na loja eu consigo até entender um pouco. No combustível, eu acho que você está correto aí, que não vai ter muito Não, Nós temos que combustível não. pensar também que o Brasil é muito irregular em nível de legislação. E nós vimos também, pela recuperação tributária, muito crédito tributário recuperado por defeito na legislação. Cria-se uma legislação lá na frente, pontua-se que teve um excesso ou que não é aplicável, e você tem aquele direito à devolução, de compensação, etc. Mas se o seu fornecedor não agiu de forma correta, correlata, no início do processo, né, no fato gerador, quando chegar aqui na ponta, você for pedir para poder compensar, a Receita vai buscar toda essa Cadeia, né? cadeia para ver se realmente você pode ter direito a uma eventual reintegração de capital pago a mais ou pago a menos, etc., como a gente vê nos dias. A minha preocupação maior, Vinícius, é a questão de propaganda em cima do negócio. O governo, o governo não é aquele malzinho que vai te pegar e ser empresário, o governo vai te colocar na parede e vai te fritar. Porque a legislação brasileira permite uma série de revisões. Então, tipo assim, não tem nada ainda que a gente possa pegar de forma palpável, colocar na mão de forma palpável e falar assim, vai ser assim. Até mesmo porque nós sabemos que quando não há uma adaptação coletiva, o governo sempre dá uma esticada de prazo, dá um prazo para adaptação, como já foi e aconteceu em vários processos contábeis voltados para o ramo de combustíveis exclusivamente. Ronaldo, quer complementar alguma coisa? Sim, fechando, ou melhor, completando o quadro, o lado do cliente, quer dizer, o fornecedor ficou claro que ele, porque esse compliance vai realmente formatar a possibilidade de fazer uma boa declaração. O lado do cliente, quando é B2B, também você tem que descobrir como que o cliente está de compliance, né, para ele continuar a cadeia. E quando é B2C, eu acredito que seja diferente. Aí eu pergunto para a Mara essa diferenciação, né, para fechar o jogo. Isso. Para o consumidor final, não vai ter alteração porque ele está lá na cadeia final. Então, ele já vai adquirir o produto ou o serviço já com price. E onde que vai ser a taxação, vai caminhar para isso. Né? Isso, Aí ele provavelmente, assim, o que vai acontecer? Hoje a gente quer ver um exemplo. Brasileiro ama cerveja, né, gente? Então, vamos lá. A cerveja, por exemplo, ela ainda não está dentro há uma tendência a não permanecer no modelo que ela é hoje, que é o monofásico e EST. Aí o que vai acontecer? Aquele cara que compra da cadeia certinha, do fornecedor, do distribuidor, ele vai ter um preço X ali no price dele. Agora, aquele cara que é o que compra de qualquer lugar, né, o mandrake, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo produto com variações de preço. Então, o que vai acontecer com o mercado aqui há 10 anos? Vai ter melhor preços de venda aquele que comprar melhor. Entendeu? Porque, assim, vai ter esses diferenciais. Uma distribuidora, por exemplo, ela pode ter um preço diferente do concorrente dela. Por quê? Porque ela comprou melhor, ela tem mais crédito, ela teve controle de estoque. A grande jogada dessa reforma tributária, ela não está na venda, ela está na compra, né? E além de estar na compra, gente, ela está em quê? Controle de estoque. Se eu não tiver realmente, se eu não tiver giro na minha mercadoria, eu vou ter perdas. Então, assim, a cada momento que a gente for comentando aqui, vocês vão perceber, a reforma, ela é realmente uma reforma cultural, tá? Cultural. É esse primeiro ponto tênue aí que a gente vai ter que passar por ele. A gente vê o seguinte, como eu estou falando, é uma mudança radical de cultura do que está vigente hoje, né? A gente sabe que em quase todos os segmentos tem muita coisa de maneira distorcida. E essa distorção, muitas vezes, começa na compra. Você compra de um cara gambiarreiro, né? Aquilo a gambiarra vai para dentro da sua empresa e você lá na ponta repassa a gambiarra para o cliente. Então, essa linha de gambiarra que nós brasileiros adoramos, né? É o famoso peladão, o peladão vai acabar. Agora, é o seguinte, tá certo, tá errado, tá errado. Então, eu acho que isso, né?
a gente fala muito isso, eu e o Ronaldo, tem a mudança da cultura e a cultura da mudança. Uma coisa é mudar a cultura, a outra coisa é ter uma cultura de estar sempre mudando. A partir de agora, eu acredito que o grande lance é a cultura de mudança que vai ter que se permear nas empresas. Você vai ver quando nós começarmos a falar de controle de estoque. Como é que é a pegada, que eu acho que vai ser essencial. Quem não tiver controle de estoque não vai poder ficar no mercado. E nessa área de combustíveis, que a gente está falando tanto aqui, em virtude até do perfil nosso, é bem complexo. Primeiro, tem muita coisa assim de perdas, né, que a gente não percebe. Às vezes é um tanque que está furado e está passando, né? Você está tendo aquela perda, tem perda que é de desonestidade mesmo, né? Coisas pertinentes ali aos operadores. Enfim, essa questão realmente é uma coisa que vai ter que se tomar muito cuidado. Bem, pertinência desse primeiro tema, alguém gostaria de fazer mais alguma agregação ou podemos passar para a segunda pergunta? Ficou claro para todos? Claro. Claríssimo. Vamos à segunda. Vamos lá. Segunda pergunta é, na sua visão, você até já, em parte, já explicou, né? Qual é o objetivo principal da reforma tributária? Se você tivesse assim, se eu fizesse esse questionamento para você numa sala de aula, professora, qual é a principal objetivo da reforma tributária? É o quê? É ferrar o fornecedor? É ferrar o cara que vende ou ferrar o cliente, né? Ou não, ou nenhum deles, nenhum das hipóteses anteriores. Vamos tributar bem. Eu acho que é acabar com a evasão tributária. Gente, elisão e evasão, né? A elisão é aquilo que é correto e que é justo e que está na conformidade. Não podemos colocar e falar que é todos, mas o que acontece hoje? O pagar o imposto, quando você está sem caixa, por exemplo, eu deixo o imposto para depois. Aí vem o refis, vem outras coisas aí, parcelas, sai juros e tudo. A reforma tributária, ela muda esse modelo, por quê? O imposto, ele não, tirando o imposto de renda e a CSL, contribuição social, que aí é sobre o lucro, né? Mas os impostos que a gente fala que são os federais e os estaduais, que é ICMS, o PIS e o COFINS, o ISS, né? Essa cadeia de tributos, o que acontece? Elas hoje, elas são no regime que a gente chama de quê? Débito e crédito ou cumulativo. O ICMS é débito e crédito e o PIS e COFINS é cumulativo ou não cumulativo. E aí, o que ocorre? Por que eu vou falar com vocês que não vai mudar muita coisa? Se eu comprei, se eu adquiri mais do que eu vendi, o que acontece? Eu vou ter crédito de ICMS, tá? E se eu vendi mais do que eu comprei, eu vou ter débito de ICMS. O que acontece? Hoje, se eu tenho um controle de estoque legal, se eu tenho um conhecimento de onde eu compro, o fornecedor que eu compro, por exemplo, se eu compro do Simples Nacional, a aquisição do que eu posso me creditar do tributo, ela é pequenininha. Ela é só 2%, 2,31%, por exemplo, aí de ICMS. Já no PIS e COFINS é uma cadeia completa. Na questão do PIS e COFINS, eu vou ter aquela questão que me gera crédito, que não me gera crédito, aos insumos, essa situação. O que vai acontecer? Na reforma tributária, quando eu não vai mudar, ó, sai débito e crédito, sai cumulativo e eu passo a ter o meu crédito no momento da compra, da aquisição. Então, aquele códigozinho hoje que estão saindo nas notas lá, né, que a gente fala que é o código de barra que precisa digitar em todos os produtos, em todos os serviços, o que ele vai trazer ali? Quanto que aquilo ali vai me gerar de crédito? Então, gerei aquele crédito ali, eu vou, aí pronto, ó, eu comprei aqui, eu tenho um crédito de 100 mil. Eu vou vender aqui, no momento que aqui acabar o meu crédito, eu vou começar a pagar. Então, na realidade, o que o governo está falando é o seguinte: agora eu vou começar a pagar depois? Não. Eu vou começar a pagar na hora que eu começar a receber do meu cliente. Se eu estou devendo, o governo já vem e já pega a parte dele. Então, que a gente vai falar um pouco como que funciona esse modelo. Basicamente, a reforma tributária, ela vai acabar com aquela situação assim, ó, tem que pagar imposto, não dei conta, deixa para depois.
E com isso, quando esse modelo vem, o que que vai acontecer? Quem são os maiores sonegadores hoje do nosso país? É o pequeno empresário ou é o grande Big. empresário, o big? A maioria são os bigs. Então, o governo viu e falou assim, olha, o que que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um modelo. Então, o IVA, né, que é o modelo da reforma tributária, ele vai igualar o pequeno ao grande. O grande ao pequeno. Só que o grande lá, ele tem um controle tão grande sobre o processo dele que ele fica devendo e ninguém pega. E ninguém pega. Enquanto contadora, às vezes eu fico muito chateada porque eu vejo os grandes empresários, entra com recurso daqui, entra com recurso daqui, vai lá e não pega nada. Aí aquele que é o empresário pequenininho, aquele que batalha, que está no dia a dia dele ali, que deixou de pagar o imposto porque não conseguiu mesmo, o que que acontece? É bloqueio em conta, é bloqueio de bens, e aí vai, né? Então, a reforma, ela vem também fazer isso. Olha, para o pequeno ou para o grande, a gente está vivendo ali no mesmo patamar. E aí não vai ter como mais eu escolher se eu quero pagar ou não, se eu vou deixar para agora ou para depois, porque é o modelo que muda. Dentro desse ponto, alguém gostaria de fazer algum comentário? Por favor. Eu queria só comentar o seguinte. Eu estou falando aqui como cidadão, né? O que a gente enxerga é que o governo tem uma sanha de arrecadamento muito grande, né? E o que acontece? Quando fala-se em reforma tributária, na cabeça da maioria das pessoas, o governo vai arrecadar mais. Ele quer arrecadar mais. Tudo bem, ok. Então, aquele sonegador contumaz, que são os grandes caras que estão aí no mercado e que estão sendo apertados agora, né? Porque tem aí vamos dizer assim, a própria sanha do governo de arrecadar mais é pressionar também esse pessoal para poder, né, botar eles na linha. Mas a gente tem que ver o seguinte, nas economias que deram certo no mundo, né? Tem até a curva de Laffer, né? Ou seja, você, quando aumenta muito os tributos, você começa a encarecer os produtos. Uhum. E aí tem uma queda de consumo, ou seja, então você tem um arrecadamento alto, mas por outro lado você está desacelerando a economia, né? Então, a gente fica um pouco com receio nisso, quer dizer, aumentar essa carga tributária, que já é altíssima no Brasil, isso é um problema, né, para a nossa economia. Mas quem disse que vai aumentar a carga tributária? Pois eu estou falando que é o entendimento da maioria das pessoas, porque Essa, inclusive, tributação... seria a próxima pergunta, se a carga tributária ia aumentar ou diminuir com a reforma, né? Não dá para a gente falar em aumento de carga tributária, gente. Isso assim, eu falo que a gente vê, eu falo que o medo, ou coisa boa para vender é medo. Quando você vende o medo, você consegue abrir muito mais portas. Eu enquanto contadora, eu vejo muitos colegas meus indo aí para a internet, usando Instagram, e tudo que eles colocam como que você calcula, vai aumentar, e eu tô quieta. Às vezes o pessoal pergunta, Mara, você não está falando sobre carga tributária. Eu tô assim, gente, nem o governo ainda falou. O governo ainda está nos finalmente da carga tributária que vai ser fechada, a princípio, esse mês de julho. Por quê? O que que o governo fez no primeiro momento? Todo mundo viu aí que as notas fiscais, a partir do mês de janeiro, precisou mudar o modelo. Eles têm um códigozinho ali, né, que passou a ser obrigatório na nota fiscal, qualquer nota fiscal. Aquele códigozinho ali, se a gente tiver a curiosidade, o governo ele criou um programa da reforma tributária que é aberto para todo mundo. Você entra com o seu certificado digital da sua empresa, entra dentro desse portal da reforma, e você vai ter a tendência lá, a visão, de acordo com o que você comprou, o que você vendeu, o que seria seu tributo. Então, assim, eu tenho acompanhado, né? A gente está fazendo com vários clientes na base de teste, eu vou dizer para vocês que o que eu estou explicando muito para o meu cliente, onde que eu estou perdendo, quando eu estou adquirindo, por exemplo, de uma empresa do Simples, aí sim eu vou dizer para vocês, tem uma tendência muito grande desse regime acabar, ou as pessoas que são optantes os empresários que são optantes pelo Simples Federal, eles vão ter de recolher a tributação à parte, porque senão ele vai perder mercado. Porque, por exemplo, vamos supor, eu enquanto prestadora de serviço contábil,
né? Eu emito a nota para o meu cliente. Se eu for do Simples Federal, eu não te gero crédito, a não ser que eu recolha o parcial do tributo à parte, tá? Agora, se eu for secamente do Simples Nacional, eu não vou aumentar o meu preço. Você vai querer comprar de mim? Eu não vou te gerar crédito. Então, os regimes tributários são a grande sacada disso. E para o governo, aí quando a gente pode falar de governo, eu falo isso e vou para o debate. Eu acredito que o Simples Nacional tem uma tendência muito grande de acabar. E Porque ele não. então, dentro disso, você também observa que a MEI existe também uma possibilidade, uma tendência de acabar? É a mesma linha. É a mesma linha. O que vai acontecer é o seguinte: para efeito de resultado, de lucro ou prejuízo, eu vou continuar tendo aquilo ali como despesa e tudo bem, mas para efeito de crédito, que hoje a gente fala nessa cadeia, que é o débito e crédito, ou que é o cumulativo e não cumulativo, muda, porque está na primeira cadeia, né? Então, o que a gente percebe aí que é um jogo da balança, né? As cadeiras vão ter que se Você então mexer. observa que a tendência natural é caminharmos para o modelo do lucro real, né? E do lucro presumido? Olha, quase que vai ser uma aposta global disso aí. Inclusive, vários tributaristas, colegas meus aí, também estão tendo o mesmo pensamento. Porque quando a gente começou a estudar a reforma agora, que a gente teve acesso à calculadora, aí sim a gente está percebendo que eu fico prejudicada quando eu compro ou adquiro um serviço de uma empresa optante pelo Simples Nacional. E aí, quem está fazendo conta, que é o que a gente está fazendo lá na minha empresa, por exemplo, a revenda a gente já está mais ou menos assim, vivendo a reforma em 2029. A reforma 2026, ela é conhecimento. Entrou esse códigozinho para a gente poder ver o que esse código está produzindo ou não de imposto ou de crédito, ok? Aí chega ano que vem, começa-se a entrar a primeira esfera, que é o PIS e COFINS. Primeiro que vem é o PIS e COFINS, que é a federal. Por que a federal é mais fácil? Porque é a própria receita. O estadual envolve estado, e o ISS Município. envolve prefeitura. Então, o governo fez o seguinte, sacada de mestre. Primeiro eu vou trazer aqui o PIS e COFINS nesse modelo, colocar ele para funcionar, acabar com esse modelo de compensações, que hoje, por exemplo, eu tive mais crédito que débito, eu vou lá, faço uma guia, entro com compensação, os advogados fazem o processo. Eu estou até triste, porque vai acabar aí uma boa parte das compensações do dia a dia, tá? Mas aí entra essa parte, vai me posicionar ali débito ou crédito, o que que tá pegando. E aí, eu vou começar a escolher quem vão ser os meus fornecedores. Mas, Omar, aconteceu uma coisa comigo no mês de janeiro interessante. Eu trabalho com consultoria e vou emitir. Tradicionalmente, eu entro no site da prefeitura, que é de Reacima, onde está a sede da minha empresa, e por lá eu emito a nota fiscal com um certificado digital, né, que é já credenciado lá. Não consegui fazer. Eu fui direcionado por uma página do governo da Receita Federal. Isso. Aí eu liguei para o meu contador e falei assim, faz aí para mim, porque eu não estou entendendo mais nada, não consigo fazer, certo? Aí ele fez, tal. Esse mês vou emitir outras, ele vai até eu pegar mas no dia 10 de cada mês eu pago o ISS. Eu entrei de novo na prefeitura e não consegui emitir a guia. Não. Ainda existe um pouco de falta de comunicação dos sistemas, mas você não vai emitir essa guia teórica, vai ser conjunto, né? Prefeitura e federal, porque a nota fiscal agora é toda ela feita dentro do modelo federal. Só, gente, que infelizmente algumas prefeituras, e onde fala de prefeitura, a gente tem cidades e cidadezinhas pequenininhas, no qual nunca houve o interesse do prefeito em fazer investimento em ARP. O que a gente falou lá atrás? Sistema. Então, as prefeituras, muitas delas, vão ter que se adequar à nova realidade, tá? E aí é interessante, Vinícius, porque hoje a gente tem muito aquela questão assim, por que eu vou para tal cidade? Porque o ISS é mais barato, não é isso? Exatamente. Né?
Então, assim, o que que acontece? Por que que eu vou abrir uma empresa em tal local? Porque o ISS é mais barato. Com a reforma tributária, isso deixa de existir. Não vai mais existir o ISS de Itabirito, o ISS de Belo Horizonte. Não, eu mesmo fui também um optante disso, né? A minha empresa era em Belo Horizonte, o ISS-QN era mais caro aqui, aí depois eu fiz uma mudança, fui para Rio Acima, né? E saí do modelo tributário lucro presumido e caminhei para o simples. Fiquei feliz demais, mas já vi que há uma tendência natural, por tudo que está sendo falado aqui, que ou vai ter só um tipo de regime tributário. Não, vai continuar, vai ter, Não, vão continuar tendo todos não, eles. eu estou dizendo, Futuramente. futuramente. Assim, porque senão o cara ele terão todos. Mas ele vai falar, se eu ficar nesse modelo, ninguém me contrata, porque eu não gero crédito. Então há uma tendência natural de ou unificar, ter um único, ou ficar polarizado entre lucro presumido e lucro real. Por causa da questão de geração de crédito na cadeia para o cara. Na realidade, assim, ó, basicamente, aquele comércio, ou aquele prestador de serviço que trabalha para o consumidor final, tá? Igual, por exemplo, assim, ó, eu tenho um restaurante, uma conveniência, e eu vendo pro consumidor final. Pode ser legal ele ser do simples. Continuar no simples. Continuar no simples, tá? Agora, aquele que trabalha, que é o prestador de serviço de cadeias, né, empresariais, aí o modelo já deixa de ser interessante, Uhum. tá? É legal a gente perceber que, assim, essa mudança, o Simples Nacional, gente, o que que acontece? Ele de simples, ele não tem nada. Primeiro que vocês devem ter visto aí falar recentemente das operações que tiveram da Receita Federal, tá? E aí fica um alerta, porque a gente vê, eu tenho visões aí de colegas meus de trabalho que vendem vários sonhos e várias ilusões. E o pessoal caiu agora. O pessoal caiu, por exemplo, eu tenho uma loja de venda de peças, o meu faturamento é 4.800.000, 3.600.000 para ICMS. Aí eu falei, nossa, já está faturando uma carga alta, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa agora em nome do pai, da mãe, do filho, do Espírito Santo, do cachorro e do papagaio. Para fazer o quê? Rateio de faturamentos. Pessoal, recado assim claro para vocês. Aquela Receita Federal que o fiscal vinha com a pastinha debaixo do braço, ou que você recebia uma cartinha para verificar ali a questão de tributação, isso acabou. O modelo, o regime de controle da Receita Federal, ele é de encher os olhos. Ele é uma salinha, fica debaixo em Brasília, tá? Lá do prédio da Receita Federal, eles são uns computadorzinhos pequenininhos assim, ó, como se fosse um tablet, mas com uma potência de verificação de dados incríveis. E aí, recapitulando aqui, um assunto que eu venho falando aí, que eu venho brotando na cabeça de todo mundo há uns 5 anos, que o pessoal falava assim, Samara é louca. Ó, hoje, o governo, ele sabe quando você compra e vende seu carro e qual foi o valor que você comprou e vendeu. Ele criou agora o CPF dos imóveis, então ele sabe, ele cruza, por exemplo, a Mara está no imposto de renda dela com o endereço X, mas ela tem imóveis, esse imóvel aqui não está no nome dela. Ou, se não está no nome dela, por que ela está naquele endereço? Tá? Não que ele vai vir cá e falar, você vai pagar, ou sei lá, que eles inventaram aí, que filho que mora com o pai vai ter que pagar, vai ter que renda. Isso é mentira. Agora vem. Né? Mas igual, por exemplo, o que acontece com nós? Com nós, vou falar, eu também, tá? Eu e minha esposa ali, a gente está passando aperto para regularizar nossos imóveis. Sim. Por quê? A gente tinha mania de fazer o quê? Comprei o imóvel, contrato de compra e venda. Deixa isso aqui. Vou registrar isso agora não, porque tá caro. Tá? Tem o TBI, não sei tem o quê. TBI, tem taxa, vou registrar. Então, no IPTU, no IPTU, a gente está pagando IPTU certinho, não estamos deixando de pagar nada para o governo. Só que a gente não tomou posse da nossa situação. O que o governo fez agora? Ó,
vocês têm esse prazo aqui para poder organizar seus imóveis. Aí tem duas coisas que muitas das vezes, gente, o jeitinho brasileiro sempre fez. O jeitinho brasileiro, ele compra o imóvel, deixa no contrato de registro e não registra, não registra. E aí, o que acontece? Com que dinheiro que ele comprou aquilo? Qual foi a renda que ele comprou? Porque as empresas só dão prejuízo. É raro ver alguém querendo que a empresa dê lucro porque vai ter que pagar imposto. Mas eu tenho imóvel, eu tenho carro, eu viajo, eu tenho um cartão de crédito alto e assim vai. O que o governo fez? Eu falo que quem está lá, gente, que é muito inteligente, ele deve ser neto de um empresário que foi sarcástico, porque ele entende de tudo. Eles viraram e falaram assim, olha, eu vou criar a Decred, que é uma declaração das operadoras de cartão de crédito, no qual, mensalmente, eles vão me informar quanto que você movimentou no seu cartão, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Eu vou criar uma declaração para os bancos, que os bancos vão informar para mim quanto que você movimentou de entrada e saída de crédito e de débito na sua conta bancária. Eu vou criar uma declaração do cartório, no qual os cartórios vão mandar para mim uma declaração de tudo aquilo que você movimentou no seu CPF ou no seu CNPJ. E aqui vale um detalhe, ó. Comprei por 1 milhão e informo que eu comprei por 100, mas na minha conta rodou 1 milhão. Tá? Ao banco aqui, ao banco com o cruzamento da informação. Muita situação também nos veículos. Então, o que eu fiz? Criei uma declaração dos Detrans, onde que eles me informam todos os veículos que, teoricamente, foram comprados ou foram vendidos, né? Criei a declaração dos médicos, porque os médicos, o tal dos recibos falsos nos impostos de renda, para cruzar com o pagamento, 5, são 7. Eu estou esquecendo de 2 aqui que... Dentista. Que são os médicos, de qualquer forma, avançando nas perguntas, os assuntos vão se conectando. A gente aqui já pulou aqui quase 5 O Vinícius fez uma... Por isso que eu gosto de podcast, porque podcast é livre para você falar. Eu fico pensando na minha conta, né? Porque aqui, cartão de crédito alto, eu recebo um monte de conta que cliente, eu não emito nota e ele me paga com Pix, né? Muda. Olha, você está sendo chamado para mudar. Não, já estou ligado, eu não estou nem dormindo ultimamente por conta disso. Olha, queria avisar que amanhã ele completa 70 anos, provavelmente ele nem vai comemorar. Muito bem. Mara, eu queria fazer uma colocação que vem do cooperativismo. O cooperativismo do trabalho no Brasil, ele é muito reduzido e foi muito mal utilizado, né? Exatamente nessas manobras para esconder, principalmente, recolhimentos de INSS, né? Mas o ramo é trabalho e produção de bens e serviços. Ou seja, praticamente é o cooperativismo universal. Mas no Brasil não é universal, né? Não tem essa demanda. Ele não usa bem o cooperativismo. Então, na sua visão, dentro desses regimes, notadamente, primeiro o trabalho, que não é assalariado, porque o cooperado ele é proprietário. E depois, que se o ramo for bem usado, ele pode ser a cooperativa mista, né, de produção e de bens, ou cooperativa de CPFs e CNPJs, né? Como é que você vê esse momento, os desafios que a gente tem e se o cooperativismo, em algum momento, pode ser uma solução de alianças, né? Não existe alianças cooperativistas do ponto de vista de negócios, né? Eu vejo o modelo cooperativo como uma coisa mais um futuro breve, tá? Porque há uma necessidade de ocorrer o quê? Organização, de ocorrer esses conceitos, né, de governança que a gente fala. E o que acontece? A maioria das empresas no nosso país, gente, o nosso país ele é um país familiar. Isso é claro.
A maioria das empresas no Brasil, elas provêm de pequenos negócios, médios negócios familiares. E aí eu falo para vocês assim, por exemplo, vou falar do meu ramo, contabilidade. A minha empresa está com 19 anos de mercado, eu sou contadora há mais de 30 anos, mas a revenda, né, o CNPJ Revenda, ele está há 19 anos no mercado. A minha vida inteira, eu vim investindo em sistema, em adequação, em tudo que é necessário, informatização, equipamento e tudo. Então, assim, eu tô já à frente e tô colhendo bons frutos do que eu tô fazendo agora. Mas aquele escritóriozinho pequeno, tá? Que começou, que atende o botequim na esquina, que atende o MEI, que atende o Simples Federal, que tem muita gente que é especializada em Simples e MEI. Eu praticamente eu nem tenho isso na empresa, só tenho dentro do meu métier lá mesmo. Aí, será que ele vai ter a mesma condição que os nós grandes, os escritórios mais organizados, fizemos? Será que Já ele investiram? Então, o que acontece? Existe realmente uma possibilidade desse escritório que está ali, ou eu deixo de existir porque eu não vou ter estrutura, ou eu posso realmente também unificar, cooperar com uma estrutura maior e continuar permanecendo no mercado. Mas assim, se você me perguntar, eu penso igual a vocês. A gente está aqui hoje trabalhando lá na frente. A gente é futurista, né? Graças a Deus, a gente tem essa linha de pensamento. Porque se a gente for viver o hoje aqui, não vai. Então, a gente tem que estar lá na frente. Então, nós pensamos nisso. Nós já estamos com esse pensamento. Mas, infelizmente, uma das grandes dificuldades que a gente tem no nosso país é o seguinte: a gente não tem, o empresário, ele não tem união. Né? Eu falo do próprio contador. A coisa mais rara que tem são contadores serem unidos ao outro. Porque um contador, gente, ele vive assim. Você cobra 1.000, aí eu venho para mim que eu te cobro 500. E o empresário, como ele acha que preço manda mais do que valor, ele vai correndo por preço. Ele vai correndo por preço. Ele não está fazendo a conta dessa questão do valor. Então, a todo momento, a gente vai reaprendendo e tem uma tendência, assim, das cooperativas surgirem, Eu tenho emergirem. eu tenho uma visão sobre cooperativa, mas antes eu quero voltar lá na pergunta 2, quando o Vinícius diz assim, e o povo em relação ao governo, né? Questão de sentimento do povo em relação ao governo que só quer cobrar impostos. Como professor de filosofia, tem um filósofo chamado Nietzsche, acho que todo mundo conhece o Nietzsche, né? Ele dizia que o Estado, de forma pejorativa, é um sanguessuga. O Estado não produz nada, o Estado não planta nada, o Estado não tem linha de trabalho para produção e ele só recolhe. É o seu maior sócio. É o sanguessuga. E aí perguntaram para o Nietzsche assim, e quem é o Estado? Aí ele falou assim, é o povo. O Estado é o povo. Porque nós é que elegemos essas figuras maravilhosas que de forma abstrata, mas que nos representam e que nos devolvem isso. De forma muito pragmática, como eu sou uma pessoa pragmática por natureza, sempre que eu estou conversando com a Mari, eu digo o seguinte, ó, empresário do ramo de combustíveis, no modelo antigo, era um grande comerciante. O cara queria vender combustível. Atualmente, ele, antes de ser comerciante, ele vai ter que ser um administrador. Se ele não for administrador e for só comerciante, ele vai estar fora do mercado. E com relação às cooperativas, o que eu penso? Cooperativa foi feita para organizar determinados setores. Então vamos organizar um grupo que não tem organização e vamos organizar determinado setor? Então criaram-se as cooperativas com esse intuito. Como o Brasil ele tem uma característica de se criar uma lei, nós estamos conversando aqui agora, pode estar sendo criadas 300 leis, 20 leis, 40 leis, 50 leis, 1.000 leis no momento, só que o Brasil tem essa característica de remendar as coisas. Não com educação em cima do assunto, mas com disciplina complementar dentro do assunto. Acredito eu que se as cooperativas começarem a passar algum aperto pela reforma tributária, nós vamos ter uma legislação específica para atender aquele setor, como nós temos. Eu, como advogado empresarial, antes tinha um negócio do juro composto que não podia. Não podia juro composto de jeito nenhum. Você fazia
entrar com ação na justiça buscando lá a reforma do juro composto. O que os bancos fizeram? Fizeram um lobby político e a partir de agora pode-se o juro composto, que não podia, um tempo atrás podia. E as cooperativas vão beber nessa água. Porque imagine só, você pode pensar em cooperativas gigantes, você pode pensar, como nós vamos em alguns lugares do Brasil, onde existem pequenas cooperativas, agrícola, melificultura, etc., que precisam de incentivo. Se não tiver uma correção e aplicar a lei seca... Você está falando, e a Mara também, está ocorrendo na minha cabeça aqui uma série de processamentos, e uma delas, Ronaldo, é o seguinte, ocorreu agora a reforma tributária. Algum tempo atrás teve a reforma do trabalho, que foi uma coisa muito mal estruturada, muito mal implementada. Decorrente dessa reforma tributária, necessariamente deverá ter uma nova revisão da reforma trabalhista, para que haja um encaixe, a integração da cadeia. Porque senão o que vai acontecer? Senão isso também vai ter um colapso, num dado momento vai ter um colapso. Então, tendenciosamente, pode ser que porque a cooperativa, como o Gustavo falou, ela nasceu lá atrás com o intuito de organizar determinados setores. E há uma tendência natural, né, disso. Pode ser que a cooperativa, numa reforma trabalhista, seja o novo grande modelo, porque hoje a CLT é cheia de problemas, a carga tributária que a gente paga em cima dos salários é absurda, né? Um cara que você contrata por 1.000 vai te custar quase 2.000, 1.900. Então, assim, se você está fazendo um arranjo de comprar bem, etc. Então, vou pegar o posto de gasolina. O posto de gasolina, ele é um travesti. Ele é um travesti, porque num dado momento, quando ele está vendendo lá na ponta para o cara que vai comprar o combustível, ele é um comerciante. Sim. Aí ele, teoricamente, ficaria no meio. Sim. Ou no simples. Só que quando ele vai comprar o combustível para que ele possa ser usado no seu posto, ele é quase um industrial. Não é isso? Ele tem comprado uma revenda, de um TRR, de uma distribuidora, tem um processo muito forte para ele comprar algo especializado e etc. e tal. Né? Então, assim, eu acho que há uma tendência natural, Ronaldo, ter necessidade subsequente, depois da implementação da primeira ou da segunda fase da reforma tributária, fazer uma nova reforma trabalhista, até para poder fazer o arranjo, né, do que ficou. Você concorda comigo? Sim. O que você falou foi muito inteligente e, tipo assim, já existe essa terceira possibilidade, né? As pessoas usam a MEI hoje para prestar determinados serviços direto para a pessoa jurídica para evitar a CLT. Só o governo, a ficha do governo não caiu ainda, que tem pessoas que não querem mais essa modalidade de férias, 13º salário, repouso semanal remunerado. Eles querem ganhar mais e ter a responsabilidade de cuidar da própria vida. Então, existem pessoas que estão propensas a saírem fora da CLT, que já foi criada, não é legalizado, não é uma coisa palpável, mas existe uma terceira possibilidade hoje de trato de trabalho, que nós não estamos percebendo, mas já existe e vai se concretizar com o tempo, que seria uma terceira via. Não, Me tira da CLT, me dá mais dinheiro. Vamos pegar um gancho do que a Mara falou. Ele veio para eliminar a sonegação. A reforma, vindo desse jeito, ela vem para eliminar os modelos fraudulentos de contratação. Porque a pejotização, né, está virando uma realidade. Sim. Todas as empresas que a gente atende, né, ela hoje já busca a pejotização. Empresas grandes, que são nossos clientes, já buscam esse modelo. Até editais dos governos, todos já colocam. Então, assim, e isso vem também para acabar com mais uma evasão. Porque hoje você evade muito dinheiro. E, assim, eu acredito que também uma coisa, eu falo em todas as palestras que eu vou dar, e sempre falo isso, você acredita que você vai aposentar? Acabou. Esse negócio de aposentadoria é o seguinte, é mais ou menos igual um samba que tinha lá no Rio que falava, quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Concorre? Brasil com Z jamais. Então, assim, eu acredito que vai acontecer isso. O modelo da reforma trabalhista vai vir para o quê? Acabar com a evasão. Porque tem gente também que também ganha por dentro,
e ganha por fora. Não. É o caixa 2, 32, 52, mas só que isso aí vai acabar com a reforma tributária, e aí como é que o cara vai te pagar? Não, Vai ficar um hiato aí, entendeu? e o Estado está alimentando ainda a presença dessa terceira possibilidade de trabalho, porque além do que você recebe e arrecada, você faz parte de vários programas que complementam a sua renda como se fosse uma fonte primária, onde você não paga imposto, não paga nada, recebe ela purinha e ainda coloca uma base. Uma base de defesa, até R$ 5.000 você não paga imposto, para poder fazer essa substituição, porque o Estado está sentindo que o empresário não está dando conta. Não, e nada é por acaso. Esse aumento que foi dado da Alíquota do... alíquota do Isso é imposto correção de de renda tabela. é correção de tabela, pessoal. E também instrumento eleitoreiro Sim. para esse ano. Então, assim, só que é muito idiota que não percebe isso. Os professores estavam brigando aí por ter. Aí o cara falou: tá bom, eu vou te dar 5 mil e pouco. Só o que ele vai ter que pagar de imposto, ele já perdeu mais do que os R$ 18 que ele tinha ganho. Então, assim, Sim. isso é matemática, é saber fazer conta, como você falou. Então, assim, a tendência natural é isso. Olha, eu estou aqui controlando o tempo e o Rol de perguntas. o rol de perguntas. Isso é- Várias isso é perguntas a assunto pra- gente já acabou isso é assunto pra um respondendo. Eu imaginei que isso ia acontecer, porque quando nós fizemos a primeira rodada, a Mara já avançou, já picou, já beliscou Mas ela tanto. tinha até falado para mim, quando a gente conversou pelo telefone, ela falou: Perrone, vai ser uma conexão. Por isso que ele falou assim: que linha que nós vamos seguir? Eu falei: vamos que vai fluir. Entendeu? Porque quando a gente fica limitado a perguntas e respostas, aí a gente é mais fácil a gente falar assim, ó, vou explicar como isso aqui funciona. Funciona, né? Mas a gente está num círculo aqui de bate-papo e de conhecimento, É né? que a gente aqui está tomando água, né? Mas pô, seria um cafezinho ou qualquer Poderia ser coisa. um vinho, né? Também, Um vinho cairia bem. Bem, caminhando aqui, né? Eu já eliminei uma série de perguntas e agora tem uma aqui que é interessante, que a gente ainda não falou. O que acontecerá com essas alíquotas diferenciadas que existem hoje? Isso é o famoso regime de exceções. E pelo que eu estou entendendo, pelo pouco que, né, eu me inteirei sobre isso, venho lendo, esse regime de exceções, dentro do cronograma, na linha do tempo, essas substituições tributárias, essas coisas todas vão acabar. Por quê? O modelo é uniformizar. Me corrija, por favor. O ST, né? O ST tem essa coisa. Ele vai deixar de existir, se unificar todas as tarifas todas, né? As alíquotas. Queria ouvir a nossa especialista, Que nosso acon- advogado, falando sobre essa questão aí. O que acontece hoje? O que acontece com o modelo tributário, por exemplo? O ISS lá, vou pegar vocês aqui no modelo que vocês têm hoje Reacima. E a alíquota de 2%, enquanto o BH é 5%. Então, não tem problema, qualquer prefeitura aceita você pegar o endereço virtual, ir lá e colocar a sua empresa lá. Você vai emitir nota para onde que você está prestando serviço. Reforma tributária, o imposto não é mais onde que a empresa está localizada, é onde você presta o serviço. Então, só aí, se a gente fosse falar, por exemplo, Vinícius, você presta um serviço para a empresa da Mara que está localizada em BH. Vou pagar 5. Você vai pagar 5, tá? Então, essa questão de onde eu estou, deixa de acabar porque é onde que você presta serviço. Só que as alíquotas, o que vai acontecer? Elas serão únicas para toda a cadeia de fornecimento. Então, não vai mudar se eu estou no estado de São Paulo ou se eu estou no estado de Minas. O produto em si, hoje, quando eu vou lá e compro um produto lá em São Paulo e trago para Minas, se eu tenho lá em São Paulo a carga tributária de ICMS é 12%, Minas é 18%. Então, se eu compro um bem, por exemplo, eu vou ter que pagar essa diferença de alíquota para cá. Que é o ST, né? Não, que é o diferencial de alíquota, né? O ST, o que vem a ser o ICMS ST, tá? Olha, por exemplo, eu compro, vamos falar de um produto aqui que é a bebida, a cerveja, a água, essas bebidas assim, o refrigerante. É muito difícil para o governo controlar as cadeias seguintes, né? Porque tanto a Coca-Cola vende para a distribuidora, como ela vende, ela vende para a distribuidora vai vender tanto para um supermercado, ou direto ou indireto, e como
o barzinho da esquina, ao invés de comprar da Coca-Cola, vai no supermercado e compra porque está mais barato. Então, hoje, basicamente, o que o modelo faz? Eu tenho essas cargas tributárias em alguns produtos que são praticamente já dentro da composição de preço para evitar evasão tributária. Basicamente é isso, tá? Por que o combustível passou a ser regime monofásico ST? Porque se ele não fosse isso, vocês lembram? Eu nem vou falar assim, eu era criança ainda, quando eu comecei jovem estudando contabilidade, um dos maiores segmentos devedores de ICMS do estado, quem era? Setor de combustível. Tanto que não era só a distribuidora, eram os postos também, porque não existia o regime ST ou monofásico. Aí o que o governo fez para acabar com a sonegação tributária? Passou a fazer com que o produto viesse ali do ST, já com a tributação. E quem é mais fácil de recolher? A distribuidora ou o posto de combustível? Quem é mais fácil eu fiscalizar? A distribuidora ou milhares de postos de combustíveis? Então, é essa organização aqui. Por isso que existe esse ST. E você está me lembrando uma máxima, né? Na época que eu estava na Petrobras, tinha a seguinte frase: a melhor coisa do mundo é um posto de combustível bem administrado. A segunda melhor coisa do mundo é um posto de combustível mal administrado, né? Agora vai mudar o paradigma. Para a gente que trabalha com consultoria, principalmente no segmento que é a especialização da WH, no segmento de combustíveis, né? Ou você tem gestão, ou você vai ter uma indigestão. Essa tendência é natural. Porque juridicamente, desculpa te interromper, juridicamente o Brasil funciona à base de questionamentos. O direito se constrói através da não aceitação. Então, os advogados tributários já estão se preparando para poder tentar corrigir essa questão da alíquota, que eu acho ela de uma importância muito grande. Porque o governo quer colocar numa caixinha só uma alíquota. Só que tem custo de produção, produto final, mão de obra que se aplica ou não aplica, mão de obra mecânica que se aplica ou não aplica, quantidade de gastos, etc., de uma empresa, se é uma empresa que usa muita questão elétrica, se usa a questão de energia, combustível, etc. Então, o que os advogados tributários já estão se preparando? Olha, eu tenho um produto que ele não pode ser tributado na mesma alíquota de um produto que tem uma especificidade muito grande, etc, etc. Então vai ter uma enxurrada de ações tributárias para bater nessa questão da vai fazer alíquota. um bem para o seu bolso danado, não? Não, eu sou empresarial, estou pensando até em fazer uma especialização em tributário. Nós temos tributário, né? Temos. Olha, pessoal, eu recomendo para todos vocês, eu tive a oportunidade de fazer uma visita essa semana. A empresa deles é uma empresa extremamente bem estruturada, com uma concepção social, né? Dentro desses conceitos de ESG muito bem desenvolvidos, né? Muito legal. Fiquei muito bem impressionado mesmo. Então, eu recomendo a todos que estão nos assistindo, né? Que façam contato, depois o contato dele vai estar disponível. Muito bem. Bom. Eu posso só fazer uma... Fique à vontade, Ronaldo. Eu fiquei assaltado, sem saber o que fazer, quando eu pensei na questão da bitributação hoje. Quer dizer, eu arrumo um negócio, contrato o Perrone, depois o Perrone vai, contrata o Vinícius, aí contrata uma consultoria da sua parte. Como é que você vê essa questão de bitributação com a reforma? E também, nós estamos estudando aqui, aí dentro dessa linha do cooperativismo, do trabalho, bens e serviços, a possibilidade de uma cooperativa financeira de postos de gasolina. Você acha que está pacificada essa questão de como que vai funcionar isso? Olha, eu acho que é necessário, viável e altamente é o que vai ajudar muito pequeno empresário a continuar sobrevivendo. Tá? Modelo de combustível, aí uma visão minha, Mara, tá, gente? É até um pouco meio que polêmica. Eu falo que assim, hoje a gente tem um universo aí de quase 50 mil postos de combustíveis, no qual, desses 50 mil postos aí, um pouco menos, né, eu estou arredondando em números, nós temos aí hoje praticamente 60% de postos que são, vamos falar, livres, né?
Hoje em dia você não vai falar bandeira branca, o outro acha ruim. Vai falar marca própria, o outro fala que não existe. Então eu falo que é livre. Livre de quê? Livre para comprar de quem quiser, livre para Mercado, livre de fazer o mercado. livre de mercado, né? E aí, o que que ocorre? Esses livres, né, esses empresários que normalmente eles são pequenas redes, é, a compra deles ficou muito interessante esse mercado porque surgiram o quê? Distribuidoras menores. Hoje, essas distribuidoras locais menores, elas estão mudando toda a cadeia de combustível ao nosso redor. Antigamente existia aquela situação das grandes bandeiras, né? Vamos falar que as três primas, todo posto de combustível tinha que ser aquilo ali. E aí todo mundo, se não for aquilo ali, o combustível não presta, é adulterado, é que sei lá o quê. Olha, essa poeira já varreu. Essa poeira já varreu. Hoje, se você fizer uma pesquisa, talvez a idade do senhor, que tem um pouco mais de idade do que eu, Vinícius, né? Eu falo que são os grandes dinossauros do setor. Vocês vêm de uma época aí que era importante abastecer carros nos grandes nomes, nos grandes players, né? Hoje, basicamente, se você tem um posto do lado da sua residência, que um dia já ostentou uma grande prima, mas que hoje se tornou independente porque ele precisa de sobreviver no mercado. E você tem ali, você conhece o dono, você conhece a estrutura, você vai deixar de abastecer nele só porque ele não tem essa marca, né? Então, o mercado, ele tá assim, ó, ele tá agitado, né? E aí, eu acredito que essas cooperativas, principalmente no mercado de compra de combustível, vai fazer com que as grandes redes hoje que predominam muito o mercado, né, não se sustente ao ponto de querer ser dono de tudo, que deixe os pequenos sobreviver. Então, eu acho que é até um apelo. É necessário que haja uma união maior da classe, não é geral, não. Cada um sabe onde que o funil tem que passar, onde que você tem que estar. Mas é necessário que vocês, empresários que estão chegando aí no mercado agora, as gerações que vieram aí dos seus avós, dos seus pais e estão chegando nos filhos e nos netos, é necessário que vocês pensem num novo modelo de negócio. E o novo modelo de negócio pro segmento é justamente esses que já estão no mercado aí, que já conhecem como que funciona o processo, ter a condição de trazer para vocês um modelo de cooperativa. Porque vocês vão conseguir realmente comprar melhor, ter maior vazão de volume, criar uma identidade forte em cima desse nome. E outra coisa, que eu acho que é mais importante, acabar com aquele conceito que combustível bom é combustível só de algumas. Não, combustível bom é aquele que é realmente seguro. Tá? E aí não é o A, o B, o C, tem que ser geral. Porque quem está na cadeia, quem está dentro da cadeia de combustível, sabe que vender um combustível que não é legal, aí não é sonegação, é acabar com o seu negócio. Então a gente não está falando aqui de reforma, de negócios, para quem é ruim no mercado, para quem é a podridão no mercado. A gente está falando para empresário de verdade, Quando o né? Ronaldo falou cooperativa, eu tomei um susto. Cooperativa no meio, mas quando ele falou a palavra financeira, eu também tive essa mesma visão que você está tendo. Por quê? Porque quando você monta uma cooperativa que vai atender essa parte que vai mexer lá no caixa e vai agrupar capital, etc., o seu poder de compra fica. E detalhe, com a reforma tributária, onde você vai ter a alíquota já pré-estabelecida, a escolha do modelo tributário da cooperativa vai ser a chave para todo mundo economizar dinheiro. Não, e esse projeto está sendo capitaneado pelo Vinícius e pelo Ronaldo, né? O Vinícius, né? Eles estão avançando nisso. Em breve teremos novidade. Pode ser até que aqui surja até um novo podcast, porque o Ronaldo é o seguinte: ele hoje dorme sonhando com cooperativa, acorda, almoça e etc. É um modelo e tal. fantástico. Ele é um cooperado, né?
Cooperativante. Não, como diria o Você já encontrou mais uma pessoa para Não, colaborar com o puseram- modelo. prefeito Sucupira. Puseram na diretoria, tem que direito ao É nada. como diria o Odorico Direto. Paraguaçu, ele é um cooperativista militante, entendeu? Não, mas hoje, se considerar, em cima do raciocínio da Mara aqui e do Gustavo, se a gente pensar que 49,9% dos postos no Brasil são bandeira branca, chamar assim, que é a nomenclatura usada pela ANP, né? Vai de encontro às pesquisas que existem de tendência de abastecimento. Inclusive está aí no meu livro. O consumidor, 85% dele prefere abastecer um posto bandeirado. Por quê? Na cabeça dele, no subconsciente dele, o produto vendido nas majors, né, vamos chamar assim as primas, como você falou, ele é um produto de melhor qualidade. Tá? Mas isso Supostamente. supostamente. Mas se você for na ANP e olhar as estatísticas de conformidade dos combustíveis nas fiscalizações, a inconformidade é maior nos postos bandeirados, Sim. certo? E completando o que o Ronaldo falou com relação à cooperativa, tem esse lance da compra, né, em conjunto, né, mas o que ele colocou é a gente criar uma cooperativa de crédito. Porque hoje você pega, por exemplo, um cartão frota, que o cara cobra lá 4%, 5% às vezes, né, de coisa, né, de taxa, ele consome o lucro daquela venda, né? Então, assim, a cooperativa de crédito para os postos, né, e vai nascer com certeza com esse trabalho nosso aqui. A gente já apresentou para um sindicato, eles estão lá decidindo se vão fazer ou não, porque isso não é uma coisa simples, envolve Banco Central, envolve técnicos especialistas, né, tudo isso para poder montar um Sicredi, um Sicobi para os postos. Essa é a ideia, né? E aí depois entram outras coisas, porque a cooperativa passa assim, por exemplo, pô, agora eu vou comprar, que nem uma cooperativa agrícola, né? Eu vou comprar defensivo agrícola, vou comprar, a cooperativa compra para depois vender mais barato para comprar em escala, né? Então é mais ou menos isso, entendeu? Assim, eu acho que é um avanço do setor, porque as margens estão muito deprimidas, né? A gente começa a observar ao longo do tempo, né? Um avanço das grandes redes. O Brasil hoje, imitando, né, acompanhando o que aconteceu nos Estados Unidos, a cada dia a rede está um pouco maior, porque ela adquire um posto ali que o cara não está aguentando mais. Mas, eu prefiro vender meu negócio do que ficar aqui dando murro em ponta de faca. E também, se você notar também as majors, né, elas estão cada vez diminuindo e estão nascendo novas majors, né? Você está aqui um exemplo aqui da Impasa, né? A Impasa é uma nova major, né, que está chegando aí, e eu acho muito salutar isso, porque anteriormente ficava restrito a Shell, Questão da concorrência. Petrobras, As primas, né? né? Então, As assim, primas. eu até estava observando, pessoal, que tem o livro do Vinícius, né? Em breve, ele acabou de lançar agora, recomendo a todos, que principalmente são da área de combustíveis, que comprem esse livro, mas eu já vi que é o seguinte, ele vai ter que fazer uma revisão nele em breve para incorporar, né, o capítulo da reforma tributária e o capítulo também pertinente às cooperativas. Né? Volume 2. Mas é o volume 2, é a Volume visão, né? Pessoal, eu estou com, né, a gente está caminhando aí um pouquinho, né, para frente, senão isso vai ficar. Eu até já vou propor para esse grupo, talvez a gente fazer uma segunda rodada. Eu acho que esse podcast não pode ser exaurir só nisso. Eu acho que esse aqui é só assim, é aquela introdução para despertar a necessidade. Mas em virtude da riqueza do tema e da extensão do tema, acho que a gente vai precisar mais um. Mas para tentar contribuir e finalizar, eu vou, porque todas já foram cobertas, né? Eu tenho só 2 perguntas que ainda ficaram em aberto. O que é e como o split payment funcionará na prática? Primeiro, eu queria que você explicasse, porque assim, eu detesto essas expressões em inglês, eu sou totalmente nacionalista, então eu queria que você explicasse, né, e Split desse uma payment. visão. O split payment é mais ou menos assim, me dá aqui o meu, de uma vez, bem assim. Gente, split payment é o seguinte, lá no início que a gente estava conversando do podcast, eu falei com vocês que a arrecadação, ela não é mais pós, né?
Eu vendo durante 30 dias, depois de 30 dias eu vou lá, faço o cálculo, se eu tenho débito, tenho crédito, o que que vai acontecer? O split payment, como que vai funcionar, né? Essa explosão aí de almudeia, isso sim é a grande mudança, tá? Vocês querem ter uma noção? Quando você presta um serviço, que você é, por exemplo, optante pelos regimes do presumido ou do lucro real, o prestador de serviço, quando ele vai receber o serviço que ele prestou, ele tem algumas retenções na nota. Às vezes ele tem ISS, ele vai ter lá um percentual de RPJ, CSL, INSS, se tem mão de obra, e PIS e COFINS. Aí ele prestou um serviço de 10, tem uma retenção de 1 e ele recebe 9. Só que esse 1, hoje, o que acontece? Quem recolhe esse 1 é o cliente que ele prestou o serviço. Então, por exemplo, Vinícius prestou serviço para o Ronaldo, Vinícius vai receber 9, Ronaldo vai pagar 9, só que o Ronaldo tem que fazer um DARF desse imposto retido e recolher para o Vinícius na data correta. Só que aí, gente, o que acontece? Quase que a totalidade das retenções não são repassadas ao fisco. Quase que a totalidade. Então, assim, é fácil, pô, isso é regime de caixa. Pô, eu não vou, Vinícius, é 9, o Vinícius não tá sabendo de nada, o Vinícius não fica sabendo de nada, porque você não é prejudicado com isso, tá? Porque eu informo a retenção, só que ele vai lá e não recolhe, quem fica sem receber? O governo. Então, o split payment, basicamente, o que que é? A retenção, a parcela do imposto, vai ser mais ou menos assim, ó. Toda vez que o Vinícius presta um serviço para o Ronaldo, o Vinícius coloca na nota fiscal dele lá a forma de pagamento, tá? Aí, gente, tem muita gente me perguntando assim, eu só vou colocar que eu recebi em caixa. Porque caixa, tipo assim, se for caixa eu não vou tributar, né? Ninguém vai reter nada. Esquece, porque vocês lembram que eu falei com vocês assim? Se você emitiu a nota, se você comprou do seu cliente, você vai ter no crédito. Se você emitiu a nota, você tem débito. Aí, se você colocar que seu regime só é de caixa, o seu débito está crescendo. O governo vai olhar lá se está entrando dinheiro no seu banco. Vai olhar lá se está entrando dinheiro no cartão, que sei lá o que, e vai abocanhar a parte dele, tá? Mas, basicamente, hoje, o que vai acontecer? Quando você... eu compro ou eu vendo, eu presto serviço ou eu contrato. Então, basicamente, quando você for receber um boleto bancário, você colocou que a forma de pagamento ou vai ser cartão de crédito ou vai ser boleto bancário, a parcela do governo referente ao tributo já vai ser retida. Então, Vinícius, fez uma nota de 10, vai ter o débito do imposto de 10, mas na hora que ele for receber, Ronaldo vai pagar 10, mas ele só vai receber 9, porque o governo já vai pegar a fatia do bolo. Quer dizer, os DARFs que ele teria que emitir para poder, as guias, para poder pagar. Vai automatizar. Esse é o split payment, é na veia. Aí todo mundo fala assim, o fluxo vai modificar o meu fluxo de caixa. Realmente, vai ter uma modificação de fluxo de caixa, porque, por exemplo, mas ela vai acontecer só no primeiro momento também, tá, gente? Porque depois ela deixa de existir. O susto é só no primeiro momento, tá? Porque, assim, se hoje eu tenho crédito, significa que eu estou comprando mais do que eu estou vendendo. Aí o Gustavo comentou sobre a questão do controle de estoque. Isso. Eu tenho que aprender a comprar conforme eu vendo, para que eu não fique preso com o meu fluxo de caixa. Tá vendo como é que a gente vai e volta e fala que é o modelo que tá reformulando? Mas você tem a opção também de não se emitir a nota completa, full, né, sem determinar o abatimento dos impostos e você recolher como fornecedor. Não. Agora, pelo que ela está falando, na realidade, isso não pode. Esse trem de full aí, a regra da retenção, ela é única. A regra da retenção é quem tem que reter o imposto é para quem você prestou o serviço. Só que aí, a gente tem tanta sonegação nesse modelo, que aí quando você vai fazer seu imposto de renda da empresa, que sei lá o quê, que você vai fazer, vem a DIF, que sei lá o quê, você descobre, a Receita te chama, porque para quem você prestou o serviço não recolheu. Aí, o que acontece? Putz, grilo, eu recebi a menos, o cara não pagou e eu fico com a obrigação de pagar. Comigo já. Tá vendo?
Vocês estão vendo, gente? Porque o remédio vai ser bom para todo mundo? Que ele não é essa questão de ser prejudicial. Ele vai causar um O impacto. único assim, senão é que a empresa que fala assim, esse mês eu não posso pagar imposto, eu não vou pagar, vou reter o imposto aqui. Não, mas agora acabou. Agora Tá acaba, falando, né? acabou Acaba. isso. Você já vai receber As o relações líquido. comerciais vão ficar mais puras, E mais para gente, aí tranquilas. eu vou falar, para gente, Ou seja, para todos nós aqui que Você trabalhamos está fora com do gestão, mercado? vai ser um quinhão ótimo para a gente. A gente tem que ensinar esses caras a Sim. gerenciar para saber poder fazer esse regime funcionar. Porque assim, não, deixa aqui, depois eu pago. Não acabou isso, porque agora vai ser na veia. Foi na veia, vai recolher, acabou. Então, assim, eu vejo, como falamos no início, né? Talvez esse seja, era o que eu ia perguntar, quais são os riscos mais significativos? O risco mais significativo é a mudança da cultura, ou a cultura da mudança. Eu sempre fiz assim. Esquece. Esquece, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu É. fiz sempre assim, você sempre assim, acabou. A síndrome da Gabriela acabou. Então, assim, eu vejo que vai ter que ter todo um trabalho de educação, né? E aí passa por empresas como a deles, né? A nossa também, a nossa organização, da gente educar o cara a aprender a ser gestor. Sim. Porque se o cara não for gestor, porque tudo isso aqui, se você notar bem, é uma gestão tributária. Chamam de reforma tributária, mas ela tem um teor, tem um PDCA. Você planeja tributariamente, executa, checa, está tudo certo. Se tiver alguma coisa, faz uma ação corretiva, é o PDCA. É o modelo de gestão. Então, assim, agora, se o cara não fizer isso, tá ótimo. Vai pagar o preço da burrice, pelo que eu estou falando. E é em tempo real. Porque antigamente o preço da burrice você pagava mais à frente, quando o cara detectava. Agora não. Crescia a orelha. Agora não. Agora é assim, é na hora, na veia. A porteira estava aberta, agora fecharam a porteira, você vai ter que condicionar seu gado ali, senão. E para fechar, pessoal, essa entrevista de hoje, né? Eu vou fazer a última pergunta, depois passar para cada um dar seu encerramento, que a gente já está com 1 hora e 12 minutos. Eu queria ver com você o seguinte: a reforma tributária ela vai impactar como os fornecedores de RP? Porque a Mara ela tem um viés legal, né? Ela é dessa área de contábeis e tudo mais, mas quando o dia que a gente conversou lá, ela me contou tanta coisa da questão dela ligada a essa área. Eu até perguntei, você tem especialização nessa área? É a questão da importância dos RPs, né? Que são esses softwares de gerenciamento, né? Que existem hoje nas empresas. Então, por favor, Mara, dá para a gente aí a sua percepção de como isso vai impactar. Voltando no seu caso aqui, Vivi, você falou que hoje você emite uma nota, você vai lá no portal do governo agora e emite a nota, né? Você é um nobre candidato a ter que adquirir um sistema se você quiser ter um controle do seu crédito e do que você deve. Por quê? A sua visão, enquanto você tem sistema, os bons sistemas vão te trazer isso a tempo real linkado ao governo. Se você não tem isso, você não vai controlar até que ponto que você vai ter crédito ou débito dentro do seu negócio. Porque você, como prestador de serviço, você tem que adquirir situações do lado de cá que te geram crédito. Não, eu trabalho sozinho. Se você trabalha sozinho, você não vai ter crédito, você vai ter só débito, tá? Mas, por exemplo, o seu custo de viagem, o seu custo da operação, isso são créditos para você. Aí você vai querer perder isso. Porque, basicamente, hoje eu estou no Simples Nacional. Você presta serviço para mim. Eu vou virar para você e falar assim, não, eu quero que você me dê o crédito. Aí você vai ter que repensar a sua forma de tributação. E outra coisa, gente, que é muito importante, muitos empresários desse segmento do Simples Nacional e lucro presumido, eles não se preocupam com o balanço, com a DRE, com a escrita contábil. A gente volta para o ERP. Não existe CNPJ sem que faça realmente estrutura contábil. Tem que fazer balanço, tem que fazer as DRS, tem que apurar os impostos, tem que apurar o lucro, tem que apurar o prejuízo. Sabe por quê? Porque basicamente hoje, quando você tem uma empresa nesse sentido assim, a gente rapa o dinheiro todo do caixa da empresa. E esse dinheiro não é do empresário. Ele só vai ser do empresário se houver a distribuição de lucro. Se não, tem que seguir toda a regra. Aí a maioria dos empresários não se preocupam em ter um sistema, em ter um controle, em ter uma contabilidade.
para poder fazer o processo legal, o processo correto, e vai acabar caindo onde? Nas mãos do fisco. E isso que ela está falando, né? Também mais uma quebra de paradigma. Atire a primeira pedra, inclusive nessa mesa, quem não confunde a pessoa física com a jurídica. Somos especialistas, vários de nós aqui fazemos isso, né? Puxadinho. Então, isso também vai exigir a distinção, né, da pessoa física pagando conta da pessoa jurídica e vice-versa. Tá certo? Então, eu acho que, volta a falar, é a cultura de mudança, né? É a cultura de mudança. Você lembra quando passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança? Lembro demais. Porra, aquilo deu uma Eu já usava antes da exigência. Não, eu não usava. Aí, pô, a gente andava sem cinto de segurança e tal. Isso é porque na Shell era obrigado, quer dizer, o cara ficava ali, pô, olha... Não, na Petrobras era obrigado, dentro da Petrobras, mas eu tinha o meu carro, pô, andava pô, sem cinto. Então, assim, eu volto a falar, aquilo foi uma mudança para a gente. Você lembra? Pô, agora, hoje, é automático. A gente entra no carro, já bota o cinto. E tem alguns carros que já vem o seguinte, conforme você fecha a porta, ele vem lá, bota o cinto. Então, assim, eu acredito, talvez a gente aqui que tem, eles dois não, que são jovens, né? Mas nós aqui que já estamos, né? Eu vou completar 63, dia 11 agora, pessoal, né? A gente que está aqui, o Vinícius hoje completando 70, né? Amanhã. Então, a gente, pode ser que a gente nem pegue isso, mas a tendência natural, também na linha do tempo, é acabar com isso. Uma coisa é a pessoa física e a outra coisa é a pessoa jurídica, né? Então, assim, e isso para o brasileiro, para o empresário brasileiro, vai ser muito difícil. Mas você falou de RP, né? Assim, hoje praticamente todo posto tem, né? Eu acho até que tem alguns que não tem ainda, mas... Não, basicamente ele tem só lá na pista. Pois é, então, ele usa para quê? Para emitir cupom fiscal, para fazer o LMC. Mas os RPs que tem no mercado hoje, eles são muito ricos em muitas coisas, né? Não todos, mas assim... Eu acredito que vai ter necessidade de criar um RP pequeno, porque todos os RPs são gigantescos. Não, pois mas assim, por exemplo, o DRE, né? Se você não jogar lá as despesas que você tem do posto, você imputar aquilo tudo lá, ele não vai te dar o relatório. E o cara não usa mesmo. Ele não usa o fluxo de caixa, ele não tem nem noção. Aí chega em determinado dia, tem lá um monte de coisa para pagar. Em vez dele estudar o fluxo dele e colocar isso numa cadência um pouco diferente, para ele também não ter um impacto muito forte no caixa do posto, mas não. Aí fica desesperado, entra na conta garantida, paga um absurdo de cheque especial, entendeu? E o que é isso? Falta de gestão. Então, assim, para alguns, dificuldades, para outros, facilidades. Eu acho que aqui dentro dessa mesa do SOS da gestão, né? Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. A clínica. Agora, eu ia até sugerir na próxima rodada, né, a gente trazer o Lúcio Flávio. Né? O Lúcio Flávio, ele pertence à WH, também uma pessoa muito boa, está entendendo bastante dessa área tributária também, tanto que deu aula na última quarta-feira, né, falando muito sobre isso. Então, acho que vale a pena, entendeu? Trazer para debater com a Mara e tudo. Eu acho que ele tem mais gabarito até para poder fazer isso. Né? Tá ótimo. Então, pessoal, vamos fazer aqui um encerramento. Eu vou fechar na Mara, vou começar pelo Vinícius. Vinícius, algum ponto mais a acrescentar? Não, assim, eu fico feliz pela oportunidade do debate, né? Então, assim, é muito bom, né, a gente aprender também, viu, Mara? Porque você é especialista e tributos, né? O próprio Gustavo falou assim, tem que fazer uma especialidade em tributo. O tributo é um negócio, assim, do direito, eu acho que é o mais complexo. Né? Eu, inclusive, estava pensando, no próximo, ela vai sair, né, da figura principal, eu vou inverter os polos, eu vou botar o Gustavo aqui e ela vai ser complementar, porque tem muita questão que envolve ele. Pois é. Né? Aí, assim, vai ser a dupla, porém, a gente dá uma ênfase trocar a posição em campo. Não, e tem tanta coisa que é feita de forma inconforme, né, que gera a possibilidade da recuperação tributária. Não só, porque tributo não é só imposto, né? O tributo está lá nas verbas indenizatórias, tem um monte de coisa aí que envolve tributos
e que muita gente não sabe, faz errado às vezes. E aí que vai entrar ele, né? Depois que deu o problema, mais É, detalhes é com o Gustavo. É isso aí. Ninguém me chama para festa, churrasco. Ninguém te chama para churrasco, Não. só te chama para condição ruim. Mas obrigado mais uma vez, Perrone, por estar aqui com vocês, aqui nessa mesa, né, que é muito rica, sempre foi, né? Ronaldão, Eu vou fazer não é uma provocação, uma reflexão, mas deixamos para discutir depois. Talvez o grande motivo da reforma, e alguma coisa que eu também procurei saber, é que a economia informal do Brasil começou a incomodar a comunidade internacional. Você tem 3 safras, você tem, né, um juros abusivo, que o primeiro mundo controla o Brasil através da mão de ferro do juros, e o Brasil aceita, mas o impacto no PIB vai ser gigante. Em 2033, o Brasil vai ali para a 7ª economia do mundo, é onde ele está. Mas ele falsifica todo, né, um desenho econômico que os outros países são ofendidos, né? Tanto que a França teve que ser vencida no voto lá para entrar o acordo. Por quê? Porque o jeito que a gente faz, né, com essa informalidade gigantesca, realmente atrapalha os outros, né? Gustavo, Primeiro eu queria agradecer o meu irmão Perrone, né, pelo convite. Senti muita vontade, conversar com pessoas inteligentes. É tipo um alimento, né, um maná que a gente recebe, né? O Ronaldo, professor Ronaldo, o Vinícius, que a gente já tem algumas atividades que eu vejo a capacidade dele intelectiva, de experiência no mercado, muito sério, né? Nos atos que ele pratica, e a minha esposa, que é a Mara, que eu sou fã de carteirinha, que é sei. Mara, né? Mara, maravilhosa, né? Eu, por característica liberal, sou uma pessoa que tem uma posição liberal de essência. Eu acho que tudo é dentro do modelo liberal. Desde que o homem lá pré-histórico descobriu que ele podia ter poder sobre determinado espaço, determinadas frutas, e provocou no outro a vontade também de ter aquilo, né? Acho que o modelo liberal eu acho que é o mais correto para a humanidade, com alguns toques progressistas. Então eu vou falar que eu sou um liberal moderado. Então eu vejo que tudo que nós falamos aqui, num toque de mágica, isso é uma previsão que eu estou fazendo, a inteligência artificial vai resolver 90% de quase tudo isso. Vejam vocês que a necessidade de se criar um DNA de cada atividade, de cada produto, vai fazer com que a inteligência faça uma intervenção e nós nos transformemos em consultores de um modelo que vai cortar o trabalho para chegar a um efeito e nós vamos analisar o efeito das coisas. Então, há de se criar um DNA das coisas. Comprei uma bala, aí vai vir lá um leitor lá, pum, aí já sai. A bala foi comprada, destinatário, para onde ela vem, quem comprou foi fulano de tal, etc. Final, tributos a pagar, etc. Nós vamos virar futuros consultores desse modelo Mas todo. é isso aí. O modelo é esse. Então eu vejo que nós estamos sendo influenciados. Mais um capítulo para o livro do Vinícius, né? isso. Agora o modelo aí da IA, o que ele vai fazer nessa parte tributária. Mas agradeço de coração e estou à disposição para quando me chamarem, vou estar aqui, de coração aberto. Muito obrigado. Mara, a palavra é sua. Primeiramente, obrigada aí a todos vocês que vão ter a paciência de escutar esse podcast, o que a gente conversou aqui. Alertar aos empresários que isso não é uma verdade, gente, é uma necessidade. Quem quer permanecer no mercado, realmente, assim, volte para dentro do seu negócio, não tenha sistema porque é obrigatório para emitir cupom fiscal para o fisco, esquece isso, o sistema ele veio para trazer para você realmente a realidade do seu negócio. Não é difícil colocar um sistema para funcionar dentro de um posto de combustível, tem bons sistemas, é boa vontade realmente de fazer a diferença. Aproveitem aí esse ano para essa mudança de cultura, né? Esse enlace aí, o que eu quero para o meu negócio, o que eu quero permanecer, onde que eu vou continuar. Assim que entrar, como veio a ideia aí do cinto de segurança, que era no primeiro momento uma coisa ruim,
Hoje a gente já entra no carro e já coloca o cinto, então vai entrar no piloto automático, a gente só precisa de ter paciência e dar os passos corretos. No momento agora, é realmente a cultura da organização, da gestão, da governança, do compliance, coisas que tem muita gente aí que nem sabe o que significa, e vou dizer para vocês, governança, compliance, ESG, não é feito para grandes empresas não, tá? Ele existe para aquelas empresas que querem continuar perpetuando ativas e existentes no mercado. É tanto para grande, para pequena, para média, é geral. Pessoal, muito obrigado, né? Fiquei muito satisfeito com o resultado final. Eu acho que a mensagem da Mara, do Gustavo, de todos que estão aqui, foi muito clara, né? E a gente se coloca, todos nós nos colocamos à disposição para ajudar. Contem conosco, nós estamos aí para isso. E eu gostaria de fazer 2 pedidos hoje, em especial, né? Primeiro pedido é a gente cantar um parabéns para o Vinícius e para mim, pô. Eu vou fazer aniversário dia 11, o Vinícius faz amanhã, eu faço dia 11. Então a gente cantar um parabéns rápido aqui. E o segundo pedido, eu vou me despedir de vocês, além do parabéns, fazendo uma pequena homenagem ao Henrique Maderite, Sim. né? Que ele sempre falava, sextou, papai, né? Quem fez, fez. Quem não fez, Não né? faz mais. Não faz mais. Hoje é sábado. Sabadô, papai, né? Quem falou, falou. Quem não falou, Não faz. não fala mais. Ou fala na próxima. Pode olhar. Muito obrigado Pode. e um parabéns. para Você, Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, papai. É isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau.